meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos uma vez mais ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ronara Laureano, sou estudante de medicina na Alemanha. E hoje eu trouxe para vocês um vídeo um pouquinho diferente. Como prometido, eu vou responder as perguntas que vocês fizeram aqui no canal e também lá no Instagram. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo carinho, pelas mensagens que eu recebi, tanto aqui como no Instagram. E eu fico muito feliz de poder ajudar cada um de vocês. Espero continuar ajudando. Muito, muito, muito obrigada. Bom, vamos começar com a primeira pergunta. Ela foi feita aqui no canal e tem várias perguntas. Boa noite, Ronara. Estou adorando o conteúdo dos seus vídeos. Você poderia falar mais sobre o processo de entrar no curso de medicina na Universidade de Heidelberg? No caso, seria melhor concorrer como estrangeiro ou com passaporte europeu? Gostaria de saber também a nota mínima para ter chance tanto em uma cota como outra. Documentação necessária, carta de recomendação, carta de motivação e etc. E, se possível, falar também do processo das universidades de Münster, Aachen, Düsseldorf, Colônia, etc. A Universidade de Heidelberg tem mais de um campus no curso de medicina. A concorrência é a mesma no caso da nota mínima? Parabéns pelo canal. Bom, o processo para entrar na Universidade de Heidelberg, eu já comentei num vídeo anterior. Eu fiz o primeiro vídeo de análises de universidades, foi da Universidade de Heidelberg. A Universidade de Heidelberg tem sim dois campus, o que está na cidade de Heidelberg e o que está na cidade de Mannheim. A nota para entrar é diferente, ou seja, o processo para entrar normalmente é por separado. Apesar da nota ser mais ou menos a mesma, ou seja, normalmente em toda a Alemanha você vai precisar aí de 1,0 até 1,2 para entrar pela cota do Abitur. Então essa nota realmente não varia, mas o processo para entrar nas duas universidades é separado. Ou seja, quando você faz o processo de inscrição, você tem que escolher as universidades. Então você coloca Heidelberg, 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 Mannheim. Ou seja, você precisa colocar para as duas. E caso você se inscreva pela cota dos não europeus, você precisa se inscrever pela Universidade de Heidelberg, mas também por separado, Heidelberg ou Mannheim. Você pergunta também se é melhor concorrer com passaporte europeu ou não europeu. Olha, sinceramente, eu acho que se você tem a oportunidade de entrar com passaporte europeu, eu recomendaria sempre entrar com europeu, simplesmente por ter mais chances de conseguir entrar, por um lado, e por outro também pela questão do dinheiro. Se você entra como europeu, você vai pagar automaticamente menos. Claro, depende da universidade. Algumas universidades, como por exemplo em Düsseldorf, você não tem que pagar esses 1.500 euros, mas em outras universidades sim. Bom, ela pergunta também sobre a nota mínima para entrar como europeu e como não europeu. Essa nota varia normalmente de um ano para outro, normalmente são pontos que você precisa. Pela cota do europeu, quem determina será os estudantes que estão entrando nesse ano. Então, todos os estudantes que entram, você tem um sistema de pontos. Então, normalmente vai ser o máximo de 100 pontos, em função de qual cota você entra. Você vai ter mais pontos, por exemplo, pela nota do Abitur, ou pelo DMS, ou pela uma formação, por exemplo, na área da saúde. Vai variar em função de qual cota você entrar. E aí você vai ter o seu máximo de pontos, o máximo 100. Mas, claro, aí vai depender das outras pessoas que entrarem também. Se essas pessoas tiverem muitos pontos, vai ser a nota então mais alta, ou seja, você vai precisar de uma nota mais alta. Se, em geral, os estudantes que começarem tiverem menos pontos, então baixa essa nota. Então isso varia de um ano para o outro, não é que tenha uma nota que você precisa chegar e se você chegar você consegue, não. Por exemplo, em alguns casos, pessoas que tiveram 1.0 não conseguiram entrar porque, por exemplo, tiveram uma nota no TMS mais baixa e as outras pessoas tiveram uma mais alta. Então, isso varia. O mesmo ocorre para os não europeus, com a diferença que no caso dos não europeus, você normalmente vai ser dividido por áreas, entrando somente aquelas pessoas que têm pelo menos 75% dos pontos, ou seja, 75 pontos, e vai contar aí o melhor. Quem tiver a melhor pontuação vai entrar na sua categoria primeiro. Então aí mais ou menos é a mesma história. Se as outras pessoas que estão competindo têm uma nota mais baixa, você vai precisar de menos pontos para entrar.
Mas se você estiver competindo com pessoas muito boas que têm uma nota muito alta, você também vai precisar de uma nota mais alta. Então, cada ano é diferente em função das pessoas que estão tentando uma vaga. Bom, a pergunta também é questão de documentação. Normalmente, nas universidades, você entra pela cota de europeus ou não europeus diretamente, você vai precisar somente do seu histórico escolar, ou seja, o seu Hochschulzugangsberechtigung. Você normalmente não vai precisar de uma carta de recomendação, de motivação, ou, por exemplo, de um currículo, normalmente não, a não ser que você entre por outras cotas. Outras cotas sim podem pedir algo desse tipo, mas normalmente pelas cotas normais você não precisa disso. Você vai precisar somente do seu histórico, do seu documento de identidade, passaporte, visto, por exemplo, também. E para aquelas pessoas que têm um histórico que não está em alemão, precisa da tradução para o alemão ou para o inglês de forma juramentada. Isso é o que eles normalmente pedem, além do certificado de idioma e daquelas pessoas que fizeram o Studienkolleg do Feststellungsprüfung, que é o certificado que eles te dão depois que você já fez o Studienkolleg. Bom, agora eu vou com a seguinte pergunta, a pergunta da Aline. Bom, não é uma pergunta, ela pediu para eu analisar quais faculdades facilitariam a entrada de alunos já formados na área da saúde no Brasil. Bom, como eu comentei, existe uma cota para pessoas que fizeram uma formação na área da saúde. Cada universidade é diferente. Algumas universidades, por exemplo, como em Düsseldorf, eles têm uma porcentagem de vagas para essas pessoas. Outras universidades também têm essa forma de entrar, varia de uma universidade para outra. Eu estou fazendo as análises e já estou incluindo isso, porque tem muitas pessoas aqui no canal que são enfermeiras, então eu já estou incluindo isso. O único ponto é, claro, se você não tem um passaporte europeu, isso não vai contar para você. Pelo menos não se você entrar como não europeu. Se você entrar, por exemplo, como Landarztquote, ou se você tiver um passaporte europeu, sim. Se você entrar como não europeu, infelizmente, normalmente isso não vai contar. Bom, agora nós temos aqui duas perguntas da Gisele. A primeira, muito obrigada pelas informações. Seria possível compartilhar essa lista? Eu comentei sobre a lista das universidades onde você pode fazer medicina. Eu já até compartilhei essa lista no Instagram. Eu coloquei um mapinha da Alemanha com todas as universidades onde você pode fazer medicina. Para quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá. Eu estou começando agora a pesquisar sobre fazer medicina. Já sou enfermeira no Brasil, estou terminando a Nequeno, mas ainda estou perdida com as informações. Seus vídeos têm me ajudado muito, você não imagina o quanto. Muito obrigada. Você acha que teria alguma faculdade que o acesso seria mais fácil para profissionais da saúde sem passaporte europeu? Vi que algumas são bem concorridas. O que eu acabei de comentar. Normalmente, se você não tem o passaporte europeu, vai ser um pouco mais difícil. Você pode tentar pelo Landarztquote. Para quem não sabe o que é, eu vou deixar aqui no vídeo para vocês darem uma olhadinha. É uma cota especial, mas tem vantagens e desvantagens, né? Tem uns contras e essa cota realmente não é para todo mundo. Bom, e ela fala aqui também, vi que algumas são bem concorridas. Realmente, tem algumas universidades na Alemanha que tem até uma estatística onde você pode ver o número de pessoas que tentam conseguir uma vaga por vaga. Então, por exemplo, por vaga, quantas pessoas fizeram a inscrição? E realmente tem uma diferença grande. Algumas universidades têm valores mais baixos, a que tem menos, se eu não me engano, é Munique, com 25 pessoas, ou seja, 25 inscrições por vaga. E a que tem mais é de Dresden, com 350, acho que 359, se eu não me engano. Eu até falei sobre isso no vídeo anterior. Então, tem essa lista e realmente algumas são bem concorridas. Dresden, Charité, em Berlim também é muito concorrida. Então, talvez valha até a pena entrar numa universidade que não tenha tantas pessoas, pelo menos que a concorrência não seja tanta, que assim é mais fácil você conseguir uma vaga. Bom, e aproveitando, se vocês têm interesse em saber mais sobre essa lista que eu acabei de comentar, deixe nos comentários e eu posso fazer um vídeo também explicando e mostrando essas estatísticas.
Bom, e nós temos a segunda pergunta da Gisele, que seria: muito obrigada pelo vídeo. A faculdade faz a conta média através do histórico escolar ou eu preciso enviar para algum lugar para ser avaliado? Fiz a conta somando as notas, dividi pelo número de matérias, deu uma média de 7,9. Se eu conseguir tirar uma nota boa no teste AS, você acha que isso seria suficiente ou a melhor opção é fazer o estudo em colega? Achei que minha média ficou baixa. Obrigada. Bom, normalmente essa média do histórico escolar é feita se você não estudou na Europa, você precisa fazer pelo UniAssist, eles são os que fazem isso. Então você manda normalmente todo o seu histórico para o UniAssist, você tem que pagar, custa 75 euros a primeira vez. Todos os seguintes processos que você for fazer lá, por exemplo, se você for fazer inscrição para outras universidades, cada um custa 30 euros. Então normalmente você vai ter que mandar todo o seu histórico para a UniAssist e um link onde mostre como a universidade calculou a sua nota. E a UniAssist faz a conversão, então, para o sistema alemão. Não é você que faz isso, não é a universidade que faz isso, quem faz isso é a UniAssist. Você vai precisar de mandar, então, diretamente para lá e eles vão fazer esse documento, que é a Vorprüfungsdokumentation, e a partir disso você manda para a universidade, caso a inscrição seja feita por ela, ou diretamente pela UniAssist, aí varia de cada universidade. Bom, e ela perguntou também se eu conseguir tirar uma nota no teste AS, você acha que isso seria suficiente? Aquela questão, né? Se você consegue tirar uma nota muito boa no teste AS, mesmo assim, isso não vai contar o 100%, porque tem até um vídeo onde eu expliquei sobre isso, como é feito esse cálculo. Mesmo você tirando uma nota muito boa no teste AS, pode ser que não seja suficiente, porque o 7,9 seria o equivalente a um alemão 2 e alguma coisa. E a partir daí, então, para calcular essa média, esses pontos que você precisa, é possível que você tenha sorte, que as pessoas que estão no seu grupo não tenham nota boa, mas se tiver alguém no seu grupo com uma nota muito boa, ou que fez o estudo em colega e tem uma nota muito boa, pode ser que essa pessoa consiga a vaga e você não. Então, por exemplo, se muitas pessoas da América Latina, ou seja, do grupo do Brasil, entrar e tiver nota boa e quiser entrar na mesma universidade que você, pode ser que você tenha má sorte. Claro, se você escolher uma universidade que talvez as pessoas não queiram ir, pode ser que funcione. Então, aí é um pouquinho de sorte. Bom, agora nós vamos com a última pergunta. É uma pergunta do Instagram e diz assim: oi, Ronara, tudo bem? Muito obrigada pelo seu conteúdo. Está me ajudando muito. Muito obrigada a você pelo carinho. Você poderia contar como foi a experiência no primeiro ano? Foi difícil entender o alemão e acompanhar as aulas? Muito obrigada. Bom, como eu já comentei em outros vídeos, o meu primeiro ano aqui foi difícil. Eu cheguei um dia antes de começar a faculdade e eu cheguei pensando que eu sabia o idioma. Eu vim já com uma certificação do teste DAF, achando que realmente eu sabia o alemão e realmente não. Foi muito difícil os primeiros anos, os primeiros meses. O primeiro ano, vamos dizer assim, foi muito difícil pela questão do idioma, porque nas aulas eles falavam muito rápido, eram muitas horas de aula, então eu terminava o dia com a cabeça assim. E aqui tem muitas pessoas que falam com sotaque, então é mais difícil ainda você entender por eles não falarem o alemão, o Hochdeutsch. Então, para mim, foi muito difícil no início. Eu precisei estudar todas as matérias. Eu precisei de muito mais tempo para estudar do que, por exemplo, meus outros companheiros que sabem alemão, que são da Alemanha. Bom, para mim, realmente, o que me ajudou um pouquinho foi... eu tenho uma amiga que nessa época começou comigo também, é uma amiga do Equador. E a gente podia conversar, a gente conversava em espanhol às vezes, e uma ajudava a outra. Então, às vezes, quando ela não entendia algo, eu explicava, quando eu não entendia, ela me falava o que era. Então, a gente tinha esse apoio no início, mesmo a gente não estando
a gente estando no mesmo grupo, mas não no círculo de amigos todo o tempo, durante as aulas a gente às vezes uma ajudava a outra. Então isso foi no primeiro ano realmente muito bom. Foi muito bom saber que ela também estava passando pelo mesmo processo que eu, tinha as mesmas dificuldades. Então foi bom ver que eu não estava sozinha. Mas foi difícil, foi realmente muito difícil. O segundo ano também foi difícil porque foi na época da pandemia. A gente começou a ter aulas em casa, então foi mais difícil ainda todo esse processo, porque como eu não via as pessoas, eu estava em casa, eu aprendi o alemão pior, vamos dizer assim, ou melhor, eu demorei mais para melhorar porque eu falava pouco com as pessoas em alemão. Então foi realmente complicado, mas não é impossível. Então por isso eu sempre falo, se você pode, já começa a estudar em casa, já antes de vir para a Alemanha. Começa já a ler, a falar com as pessoas, a escutar, tente fazer intercâmbios, porque isso vai te ajudar. Na hora que você chegar aqui, você não vai ter essa barreira tão grande, você já vai estar acostumado, ou pelo menos um pouquinho mais acostumado, e não vai ser tão duro esse processo, porque realmente no início é complicado, ainda mais se você tem que estudar tantas horas e em alemão. Então, para responder a sua pergunta, o processo foi difícil? Sim. Eu me arrependo? Não. Eu faria de novo? Com certeza. É difícil, mas não é impossível. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todas aquelas pessoas que mandaram as perguntas e também as que mandaram mensagens agradecendo e compartilhando um pouquinho a sua história. Eu fiquei muito feliz de saber que eu estou ajudando a mais pessoas. Se vocês gostaram desse vídeo e gostariam que eu fizesse outro vídeo respondendo perguntas, deixe as perguntas aqui nos comentários e curta também o vídeo para eu saber que vocês gostaram e assim eu posso fazer no futuro um outro vídeo. E muito, muito, muito obrigada a todos vocês por me acompanharem aqui e pela companhia em cada vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau!